Quem escreveu os 10 mandamentos na Bíblia? Deus ou Moisés? Hoje nós vamos tratar um pouco do mito de que os 10 mandamentos é a única parte da Bíblia que o homem não escreveu, mas que o próprio Deus escreveu. Muitos citam, erroneamente, o texto de Êxodo capítulo 31, versículo 18, para afirmar que não foi o homem que escreveu os 10 mandamentos na Bíblia, mas o próprio Deus. Mas será que é isso que o texto está falando? Será que é isso que diz o restante das Escrituras? Então vamos ler o texto para não termos dúvidas. E, tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 31, versículo 18. Ao examinarmos a Bíblia, devemos permitir que a Bíblia seja sua própria intérprete e jamais impor ao texto nossas opiniões pessoais e suposições. Êxodo 31, 18, ele não trata da Torá, ele não trata das Escrituras Sagradas, mas ele trata das tábuas de pedra. Então surge a pergunta: quem escreveu os 10 mandamentos nos pergaminhos que fazem parte da Bíblia? Deus ou Moisés? Vamos entender à luz do texto bíblico. Nas Escrituras Sagradas, em Êxodo capítulo 20, versículo 3 a 17, e Deuteronômio capítulo 5, versículos 7 a 21, quem escreveu os 10 mandamentos foi Moisés, e não o próprio Deus. Então não tem parte da Bíblia que foi Deus que escreveu. Deus escreveu nas tábuas de pedra que não fazem parte da Bíblia, que estão fora da Bíblia. É errado afirmar que a única parte da Bíblia que o homem não escreveu são os 10 mandamentos, porque Moisés escreveu os 10 mandamentos 2 vezes na Torá. Também é errado afirmar que a única parte das Escrituras Sagradas que o homem não escreveu são os 10 mandamentos, e que o próprio Deus os escreveu, porque Deus não escreveu nada na Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Se toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, então a Escritura foi escrita por homens inspirados, incluindo os 10 mandamentos, em Êxodo 20, 3 a 17 e Deuteronômio 5, 7 a 21, que Moisés escreveu inspirado pelo Espírito Santo. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Segundo Pedro 1, versículo 21. Então o texto, segundo Pedro 1, 21, ele trata especificamente das profecias, mas se aplica a todas as Escrituras. As Escrituras não foram escritas por Deus. Deus apenas inspirou os autores humanos a escrever as Escrituras, embora todas as Escrituras tenham origem divina, incluindo os 10 mandamentos, que também fazem parte das Escrituras Sagradas que Moisés escreveu no livro da lei. Então Moisés escreveu os 10 mandamentos no livro da lei, na Torá, que faz parte da Bíblia. E Deus escreveu fora da Bíblia, fora da Torá, fora dos pergaminhos. Deus escreveu nas tábuas de pedra. Então Deus escreveu os 10 mandamentos 2 vezes nas tábuas de pedra, e Moisés escreveu os 10 mandamentos 2 vezes no livro da lei. Nem a Bíblia, nem os 10 mandamentos, eles têm sua origem no homem. Em primeira instância, Deus é o autor e o originador de toda a Escritura Sagrada, e usou homens para transmiti-las à humanidade. Alguns dizem que Moisés ele não escreveu os 10 mandamentos, ele apenas copiou. O fato de Moisés copiar os 10 mandamentos 2 vezes na Torá não significa que não foi Moisés que escreveu os 10 mandamentos na Torá. E também não significa que foi Deus que escreveu os 10 mandamentos na Torá. Quem escreveu os 10 mandamentos na Torá foi Moisés, mesmo sendo os 10 mandamentos de autoria divina, como toda a Escritura, em primeira instância é. Então, resumindo, Deus escreveu com seus próprios dedos os 10 mandamentos em tábuas de pedra 2 vezes, conforme lemos em Êxodo 31, versículo 18, Êxodo 32, versículo 16, Êxodo 34, versículo 1, Deuteronômio capítulo 4, versículo 13
e Deuteronômio capítulo 10, versículo 2 e 4. E Moisés escreveu os 10 mandamentos 2 vezes na Torá, em Êxodo 20, 3 a 17 e Deuteronômio 5, 7 a 21. Então devemos analisar a Bíblia em todo o seu contexto e não fazer suposições baseadas em estudos bíblicos prontos, em opiniões de terceiros ou em textos isolados dos seus contextos. E também devemos permitir que a Bíblia seja sua própria intérprete. E de acordo com a Bíblia, quem escreveu os 10 mandamentos na Bíblia não foi Deus, mas Moisés.